Sejam todos muito bem-vindos ao podcast Rosa Choque, uma iniciativa do Clube Soretimistas de Presidente Prudente. O objetivo do projeto é abordar temas que afetam a vida das mulheres, promovendo informação, empoderamento e transformação. No episódio de hoje, discutiremos relacionamentos amorosos, focando em 2 pontos essenciais: o papel da terapia de casal na criação de relacionamentos saudáveis e, além disso, os impactos de relacionamentos prejudiciais na saúde emocional. Para isso, contamos com a presença de 2 convidadas especiais. Doutora Alcione Candeloro Risse, psicóloga, que compartilhará reflexões e orientações para desenvolver um relacionamento harmonioso e saudável. E doutora Patrícia Ferrari, psicóloga, que discutirá sinais, efeitos e formas de se libertar de um relacionamento prejudicial. Solta a voz, com coragem, vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta, floresce, com força e garra acontece. É Rosa Choque vitoriosa. Bem-vindas, muito obrigada pela presença de vocês, por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento, enfim, vamos lá. Doutora Alcione, na sua visão, o que tem causado desentendimentos e instabilidade nos relacionamentos de hoje? Então, Fabi, a mesma característica que está dificultando todos os departamentos, por exemplo, questões profissionais, questões relacionais, problemas familiares, tem afetado o relacionamento a 2. Por quê? Nós temos aí uma geração e um grande número de pessoas que cresceram sem limites, que cresceram entendendo que o seu eu é o mais importante. Eles não conseguem, têm muita dificuldade de fazer a troca. Eu e o outro. Isso dificulta muito, por quê? Porque uma relação a 2, ela é construção. É construção onde você vai se frustrar, onde você tem que abrir mão de algumas coisas, onde você tem que baixar a guarda, você tem que construir. Isso leva tempo. E o que a gente observa nas trocas de hoje? É tudo muito líquido, né? É tudo muito instável. É muita dificuldade em boa parte dos jovens ou das pessoas aí dos seus 30 anos, essa faixa etária, né? São relacionamentos muito efêmeros, que se envolvem por conta de questões mais físicas e não têm a paciência da construção. Uma coisa é a paixão, outra coisa é o amor. Paixão é físico, né? Atração. Amor é construção. E o que mais tem dificultado é isso. As pessoas estão sem condições internas de ter paciência de construir uma relação saudável. Quais são os indícios de que um relacionamento já não está indo para um caminho de uma relação saudável? Existem algumas bases que a gente aponta como a estrutura de uma relação a 2 saudável. Primeiro, como cada um da dupla se relaciona com os seus familiares anteriores. Isso boa parte dos que chegam ao consultório chegam por essa queixa, né? O homem que ainda é mais filhinho da mamãe do que marido da mulher, do que pai dos seus filhos, que é mais amigo dos seus amigos do que parceiro da sua esposa. A mulher que é mais amiga da irmã, que é mais amiga da mãe do que do marido. Então, as parcerias continuam com a família anterior, com as trocas anteriores. Essa é uma das dificuldades. Quem não consegue se desprender da família anterior e das relações de amizade anteriores, e desprender não significa, vamos dizer assim, deixar de existir, não. Desprender significa priorização. Eu tenho que priorizar o meu foco atual, a minha família atual, não as minhas trocas anteriores. Então, essa é uma das principais dificuldades. Outra, comunicação. Nós somos diferentes. Mesmo em relações homoafetivas, 2 mulheres ou 2 homens, tá? São pessoas diferentes, que tiveram uma educação diferente, que tiveram vivências diferentes. Então, cada um fica impregnado com o que eu chamo de filtro afetivo, muito ímpar. Eu tenho uma impressão digital, né? Do mesmo jeito que eu tenho uma impressão digital única, eu tenho um filtro afetivo que é único. Esse filtro afetivo me faz enxergar as coisas de uma forma muito individualizada, muito singular. E quando o casal, cada um fica com a sua forma de enxergar a realidade, não dá acordo, né? A gente precisa aproximar as comunicações.
E uma outra coisa extremamente importante é como o casal lida com seus espaços. Eu sempre falo assim, né? Aquela história. Ah, encontrei a metade da minha laranja. Esquece, você é uma laranja inteira, filho. No máximo, vocês vão fazer uma boa salada de fruta, mas você é uma laranja inteira, o outro é uma fruta inteira. Então, essa ideia, né, de unir, somos um só, uma só carne, uma só... Não, somos dois inteiros que precisam se priorizar em vários aspectos, ter a sua individualidade preservada, os seus gostos, os seus espaços individuais, para ir para a dupla, né? Dupla é a somatória de dois indivíduos, né? Não é a fusão de dois. Então, este é um outro grande problema. Como os casais têm dificuldade em, ou se fundem demais, né? Vira aquele bloco, tudo junto, ou se individualizam demais. Então, basicamente, seriam esses 3 pontos nevrálgicos, né? E aí, permeando a questão das identidades, né? Que a gente precisa ter identidade com o outro. Eu preciso ter um número grande de coisas que eu gosto junto com o outro. Porque quando não existe isso, não tem prazer ficar junto, né? Eu gosto de viajar, outro gosta de ficar em casa. Eu gosto de sair, outro não gosta. Eu gosto de, sei lá, eu gosto de praia, o outro gosta de... Então, você tem que ter coisas que você curta junto. Tem que ter identidade. Então, seriam essas as bases principais. Outras coisas permeiam aí, né? Mas as bases principais seriam essas, Fabi. É tudo uma questão de equilíbrio, né, doutora? Não, a gente não pode nem ser tão individual, mas também não um bloco só. E Fábio Júnior sempre esteve errado. Não tem a metade da laranja. Não tem a metade da laranja. Não tem. O Centro Universitário Cidade Verde, UniCV, de Maringá com polo em Presidente Prudente oferece cursos de graduação e pós-graduação com nota máxima no MEC. O UniCV tem o curso certo para você. E quando que você acha que um casal deve buscar terapia? Só quando está em crise ou é possível buscar de uma maneira preventiva? Olha, tem muitos casais que buscam como uma forma de evitar problemas futuros, né? Quando de início você já percebe que a relação está complicada, que você fala um idioma, o outro entende outro, né? Vocês estão falando a mesma coisa, mas o entendimento é completamente distinto, diferente. Eu sempre dou o seguinte exemplo, né? Você pega uma Nisei formada naquela coisinha fechada, né? Que tem a batianzinha lá em casa, que é muito submissa, e ela se apaixona por um italianão, né? Com aquela família, que todo mundo fala alto. Se eles não tiverem a habilidade de fala com a mão, né? Se eles não tiverem a habilidade de aproximar essas percepções distintas, diferentes, fica muito complicado. Então, quando você percebe que de início existe essa desconexão, procura ajuda, né? Procura ajuda porque às vezes um terapeuta que fica no meio, eu sempre falo assim, terapia de casal, você não é meu paciente, você não é meu paciente. O que está aqui no meio é meu paciente. Né? A relação é o meu paciente. Então, quando o casal procura, quando a crise já está instituída, fica mais difícil recuperar. É possível, quando existe muito afeto, né? Muito respeito, mas é mais difícil. Então, quando você começa a perceber essas pequenas dificuldades, a família está interferindo demais, não estou conseguindo lidar com isso, procura ajuda. Ela é muito egoísta, ou ele é muito egoísta, não estou tendo o meu espaço individual, procura ajuda. Não estamos falando a mesma linguagem. Procura ajuda. Sempre o resultado é mais efetivo, né? Sim, tem um filme que chama Histórias de um Casamento. E foi um dos filmes que eu mais me emocionei assistindo e fala sobre a terapia de casal. E aí, eu acredito que, assim, eles não salvaram o relacionamento, mas eles conseguiram até que terminar de uma forma amigável. Se não der para recuperar, dá para terminar de uma forma menos traumática? Com certeza. Toda vez que um casal me procura no consultório, eu sempre falo assim, olha, terapia de casal não é para unir e nem para separar. É para unir ou separar com saúde, né? Muitos casais vivem, eu vou usar o termo, né? Vivem um inferno na relação, mas se separam também vivem um inferno por conta da separação, um atacando o outro, colocando os filhos no meio. Então, uma terapia de casal, quando um casal busca uma terapia, ele pode buscar com 2 objetivos, ou com o objetivo de tentar resgatar, ou com o objetivo de ter uma ajuda, um olhar um pouco mais descontaminado para que a separação ocorra de uma forma saudável. Então, a terapia não é para unir,
É para unir ou separar, mas de uma forma saudável. O que você disse, o paciente é a relação. Sim, Né? sim, o paciente é a relação. E quando uma pessoa, uma das partes só dentro da relação, quer procurar ajuda, quer fazer a terapia de casal, e o outro parceiro ou parceira não quer? Difícil, por quê? Você veja bem, quando a gente vai para uma terapia individual, né, Patrícia, a gente foca na realidade que o paciente está trazendo para a gente. Então, se a mulher é minha paciente ou o marido é meu paciente, eu não tenho acesso à percepção do outro, eu tenho acesso à percepção de quem é o meu paciente. E eu lido com o material que o paciente me traz. Então, muitas vezes, uma terapia individual potencializa uma separação, né? Por quê? Porque você foca na dor, na tristeza, na dificuldade que aquela pessoa está te trazendo. Você não tem o olhar do outro, tá? Então, eu sempre coloco assim, quando eu inicio uma terapia individual, e o foco daquela pessoa é meu marido, é o meu marido, é a minha mulher, eu sempre sugiro, olha, vamos fazer uma terapia de casal, né? Por quê? Porque a terapia de casal, ela pode te ajudar a lidar com o problema, que é a relação, tá? E talvez salvar a sua relação. Em muitas situações, quando a pessoa procura terapia no individual e o outro é reticente, tá? Começa a existir uma desconexão maior. Porque quem está em terapia começa a perceber coisas, as coisas que muitas vezes antes não incomodava tanto, começam a incomodar, porque a pessoa se potencializa, né? Então, é sempre bom que seja os dois, quando o problema é a relação. Você vai procurar uma terapia, o seu problema, o seu relacionamento, tenta procurar uma terapia a dois. E falando em conexão e respeito, quais seriam as ações cotidianas que um casal tem que ter para preservar isso? O respeito, eu sempre coloco assim, uma relação a dois, como eu falei no começo, né, que a questão da paixão e do amor, né? O que é amor? Amor é construção. Quais são as bases? Respeito mútuo é a base. Companheirismo, identidade de gosto, admiração, troca de prazer, assim, eu quero dizer assim, unidade, né, nessa questão do prazer em todos os aspectos. Quando eu consigo isso numa relação a dois, eu estou construindo o amor. Tá? Por isso, muitas vezes, a gente vê assim, casal de idosos que ainda tem uma atração física legal, né? Ainda fazem sexo, se gostam. E o aparato físico, filha, já não tem mais nada a ver para chamar atenção, né? Mas, muitas vezes, a velhinha ou o velhinho ficou com tesão, vamos dizer assim, porque o velhinho fez uma coisa que ela ficou tão grata, ou que ela admirou tanto. Então, quando o casal investe nessas questões, porque prazer físico desaparece. Eu sempre digo assim, por exemplo, eu uso um perfume, né? Esse perfume que eu adoro. É novo, pouco tempo que eu estou usando. Se eu usá-lo diariamente durante um longo período, eu não vou mais sentir o cheiro. Você vai chegar perto de mim, você vai sentir o cheiro. Mas eu não vou mais sentir o cheiro. Por quê? O meu corpo se acostuma com o estímulo. Quando um casal se une só por conta da atração física, isso tem prazo de validade. Tem prazo de validade, acaba. O beijo acaba, assim, já cansou. O toque, tá? Então você precisa de um aditivo para isso. O casal que foca só na troca física, o céu é o limite. Aí eles começam a temperar a relação com algo picante. Tempera a relação, às vezes com terceiro na relação. Às vezes, o céu é o limite. E vai chegar ao fim, vai acabar. Por quê? Porque é sensação, tá? Então, o casal que investe na parte física junto com essa outra base pode ser eterno, né? Pode ser eterno. Tem um ditadinho chinês que eu gosto muito, fala assim: não caminhe à minha frente, porque eu posso não te seguir. Não caminhe atrás de mim, porque eu posso não te esperar. Caminhe sim ao meu lado, porque assim chegaremos ao mesmo lugar. Então, o segredo é esse. Sempre tentar estar junto. Que lindo esse ditado. Lindo, né? Lindo. E assim, com base na sua vivência, quando existe amor, mas a relação está muito desgastada, ainda é possível salvar? Se a relação é só desgastada, sim. Porque você consegue
tendo uma outra perspectiva, ampliar essas questões da troca, você traz um novo aditivo para a relação, né? Você começa a investir em coisas que antes você não investia. Então, é possível se existir amor, tá? Agora, se existir amor, mas existir desrespeito, existe invasão excessiva de privacidade, a relação for narcisista, não tem como muitas vezes recuperar, não. E aí fica aquela complicação, né? Outro dia eu estava acompanhando uma pessoa, né? E ela me dizia assim, que é tudo muito ruim na relação, mas tudo muito ruim, mas que ela ama. Aí eu falei assim, escuta, minha querida, você tá com um sapato bonito, né? Por que você gosta dele? Ah, eu acho ele bonito, é confortável, não machuca o meu pé. Então, a gente gosta do que faz bem, tá? Quando você acha que gosta de alguém e essa pessoa, racionalmente, você entende que ela não te faz bem, isso não é amor, isso é doença. E tem muita gente, Fabi, que confunde doença com amor. Não é? Dos dois lados. São as duas partes doentes que se juntam. Sim, isso mesmo. E aí não dá Aí estão as metades da laranja. Aí é. São duas pessoas Aí são com buracos, que quer tentar complementar e não consegue. tipo sádico com masoquista. Só tem o sádico porque tem o masoquista. Dois doentes. É isso mesmo. Exatamente. Bom, o amor não cura tudo, não salva tudo, então, no fim das contas. Porque É tem que ter quando outro. é amor. Quando é Porque amor. quando é doença, a pessoa acha que é Ah, amor. achar que é amor. Exato. Como que você tá... Eu amo, mas eu não sei nem o que eu amo. Então não é amor, filha, porque Não é amor. quem ama é capaz de falar assim: ai, eu amo meu parceiro, eu amo minha parceira, olha, aqui é legal, ele me faz assim, ele me põe pra cima, ele me respeita, é bom fazer sexo com ele. Nossa, é uma delícia quando a gente senta lá de domingo para ver uma série. Você tem uma lista, filha, de coisas que você pode dizer o porquê que o outro te faz bem. Isso é amor. Você fala, eu gosto, mas por quê? Ah, eu gosto, não. Vai pra terapia descobrir Quando eu vou isso. cozinhar, ele senta ali para tomar uma cerveja comigo enquanto eu tô fazendo as coisas. Porque o que que acontece? Essa dificuldade tem muito que ela falou de sair da família de origem para entrar na família constituída. Então, assim, ai, às vezes ele reclama que eu fico indo muito na casa da minha mãe, ou, sabe? Então, tem essa dificuldade. E as metades da laranja que a gente fala é isso. Cada um é único e é completo. Se você tem um vazio e acha que o outro vai completar o seu vazio, não vai. A hora que acabar o auge do sexo, se não tiver companheirismo, respeito, cada um abrir mão de uma coisa pelo outro, fica bem complicado. Bom, aproveitando, como que a gente pode reconhecer que um relacionamento ele está prejudicial, assim, e levando em consideração quando a pessoa já está emocionalmente comprometida? Normalmente, a mulher que chega no meu consultório. Eu acho que é o máximo quando chega o casal, porque se chega o casal, tem muita chance de funcionar. Quando vem para o meu consultório, normalmente é a mulher. E a mulher, para ela chegar no consultório, normalmente ela já tentou muitas coisas para conseguir chegar lá e se abrir. A gente percebe que não tá legal o relacionamento pela queixa dela, que não tá, que ele fica só fora, que ele não fica muito, que ele não faz nada com ela, às vezes ela sai só com o filho, ela vai almoçar, vai no cinema, só com o filho, quer dizer, tem alguma coisa que não tá casal, né? Tá? Unidade. Aí a gente precisa entender e mostrar, olha, mas o que você acha que você faz que ele não acha que tá legal? E o que você já conversou sobre isso? Então a gente precisa mostrar que tem uma coisa que tá faltando. Dos dois lados, normalmente. Gente, nunca nenhum casal é só de um lado. Quando de um lado tá ruim, do outro também tá. Quando as pessoas permanecem por muito tempo em relações abusivas, quais são os efeitos psicológicos que pode trazer? Nossa, muitos. Depressão, assim, gravíssima, de ficar... Porque o que acontece num relacionamento narcisista? O outro
faz com que a pessoa não se sinta nada. Invisível ela fica. Tipo, não adianta você ficar se arrumando, penteando o cabelo, não vai melhorar. E ainda consegue deixar a pessoa achando que a culpa é dela, né? Que ela tá fazendo errado, então, ela não tem uma vida. Ela passa a viver a vida do outro E por que as pessoas permanecem por tanto tempo? por causa da parte doente dela. Porque provavelmente ela, a vida inteira, se sentiu menos, se sentiu diminuída, se sentiu não capaz, e aí faz com que ela aceite migalhas, que às vezes nem migalhas. E às vezes, assim, tem a questão da separação, né? Consegue romper ali por um curto período de tempo e volta. O que seria essa recaída? Não se tratou. Não tratou. Não fez uma terapia, porque tem muita gente, terapia às vezes é muito comum, a pessoa acha que tá bem, por conta própria, não tem alta, né? Não é uma alta que a gente dá. As pessoas às vezes, ai, melhorei. Ou tava numa depressão e dá uma melhorada, tô tomando remédio junto, alguma coisa, e para. E aí ela não tratou a parte doente dela, que só. Porque ela pode largar e não voltar. Mas ela pode arrumar um outro igual, né? Uhum. Do mesmo modelo. A outra metade da laranja ainda tem outra Isso, metade da tem outra laranja. metade, tem várias parecidas. Então, sabe falando aí que é importante a gente trabalhar o autoconhecimento. Sim, Além do muito. autoconhecimento, a rede de apoio. Sim. Como seria, assim, esse combo? Autoconhecimento e rede de apoio. Eu acho que a pessoa que tá numa terapia, eu costumo dar coisas para ler, filmes, né? Então, isso vai mostrando um lado que ela não consegue ver no relacionamento dela, mas talvez vendo um filme, alguma coisa, ela consegue ir identificando alguma coisa. Às vezes a gente não reconhece Sim, no espelho, mas no outro lado a gente consegue. consegue perceber. Que conselho você daria para uma mulher que está aí buscando a libertação, né? Sair dessa prisão, desse relacionamento que já não tá fazendo mais ela feliz? Então, eu acho que é muito importante a mulher perceber assim, é uma coisa que tá só me incomodando? Vale a pena tentar fazer uma terapia de casal? Procurar ajuda pra gente continuar? Ou não, né? Porque pode ser que ela queira e ele não. Uhum. Pode ser que ele fale, não, eu não vou, vai você. Aí ela vai e provavelmente é o que a Alcione falou. Se ela for sozinha, ela vai se conhecer mais, ela vai ficar mais segura, mais forte e vai acabar. A gente falou sobre rede de apoio e na questão de um relacionamento abusivo, né, onde ele corta a rede de apoio, não são todos os relacionamentos, mas alguns. Como que ela faz para reestruturar toda essa rede de apoio novamente? Mas em questão de leituras e filmes, às vezes ele nem vai perceber. Se ele estiver fora, trabalhando e ela conseguir. A terapia pode ser que não deixe, né? Que não queira. E aí vai dependendo. A hora que a pessoa estiver muito, muito mal, ela consegue sair. Ela consegue ir buscar ajuda, ele querendo ou não. Tem mulheres que fogem, mudam de cidade, dependendo do caso, vão embora, troca telefone, tudo. Quando é muito complicado, tem que ir embora mesmo. E existe uma fórmula para relacionamentos bem-sucedidos ou tudo se resume a parceria e comunicação? Olha, a fórmula, como a Patrícia estava falando, né, nessa questão da potencialização, né? Eu, particularmente, não gosto do termo empoderamento, porque quando você fala empoderamento, implica em alguém acima de alguém, né? Eu tenho poder, né? Então, eu sempre falo isso, né? Eu gosto do termo, você precisa se potencializar, né? Então, toda pessoa que é potencializada, ela vai ter relacionamentos saudáveis. Relacionamento saudável com parentes, relacionamento saudável com amigos, relacionamento saudável com os filhos, relacionamento saudável com o parceiro ou com a parceira. Quando você é potencializado, quando você tem uma autoestima adequada. Para se potencializar, você precisa investir a sua energia em leque. Eu preciso ter trocas sociais,
amigos, a igreja, o pessoal da academia, o pessoal da bicicleta, o vizinho, a tia. Eu preciso ter trocas sociais. Eu preciso investir no meu corpo. Atividade física, coisas que me dão prazer. Eu preciso investir na minha questão cultural, cognitiva. Leituras, filmes, um curso, alguma coisa, tá? Eu preciso ter um trabalho. Porque hoje você não consegue imaginar uma relação realmente equilibrada quando você depende em algum grau do outro. Dependo financeiramente, não vivo sem ele. Pronto. Se amarrou. Se amarrou. Por quê? Porque o que você vai fazer se você não estiver naquela relação? Principalmente se o outro for um narcisista. Meu Deus do céu, você não sai, né? Então, quando a pessoa se potencializa, Fabi, ela passa a ser um polo de trocas saudáveis em tudo, sabe? Mesmo Então, é esse o segredo, não é? Mesmo porque quem tem relacionamento saudável, às vezes, conjugal, amoroso, tem também nas relações de amizade. Sim. Sempre vai ter um amigo que abusa, que passa por cima, Exatamente, exatamente. Eu sempre falo assim, ó, quando você olhar para o seu parceiro ou para sua parceira e você conseguir falar assim, como eu te amo, mas eu vivo sem você, tá tudo certo. tá tudo certo. Tá tudo certo. Se você olha para o outro, eu te amo, eu não vivo sem você, fia, vai procurar terapia. Alerta vermelho. Vai se tratar porque a coisa não anda bem. Né? Seria isso. Fabi. Gente, eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que precisam de ajuda, que querem ajuda, não sabem para onde começar. Vocês conseguem? Se ama mais. Isso, se potencializa. Se Melhor ame ajuda. mais. Faça coisas que você tem prazer, não que o outro tenha prazer só, né? Porque o casal legal, o casal saudável é assim. Poxa, amor, descobri uma pós-graduação nova. Isso mesmo. Vai, que legal. Vai, que vai ser muito legal, você vai crescer, e quando você cresce, eu também cresço. É assim. Lembra do ditadinho de não caminha à minha frente? Né? Relação saudável, um empurra o outro. Pra Tá? frente, não Pra puxa frente, pra trás. não puxa. Porque o que o narcisista faz? O narcisista, a verdade é que todo narcisista, ele é muito despotencializado. Ele não consegue conviver com a potência do outro. Então, se ele identifica na mulher, isso aqui, ó, que ela vai demonstrar inteligência, ele puxa. Então, a pessoa, quando ela é mais equilibrada emocionalmente, ela olha para o parceiro, nossa, amor, como você é inteligente, preciso aprender mais, né? Para ficar um pouquinho perto de você e não te puxar para baixo para eu não me sentir menos, não é? E, gente, vamos deixar claro que a gente está falando do rosa choque, mas acontece de mulheres narcisistas com homens também, tá? Então, isso é dos dois lados. É do indivíduo, né? Independe, é que aqui nós estamos falando das mulheres, focando nas mulheres, mas existem sim. Talvez o homem não dê conta de ir atrás quanto as mulheres vão. Então, mas é isso aí. E digo para você que é quase que meio a meio, viu? Tem homens sim. narcisistas Eu e conheço mulheres, muitos. muitas mulheres narcisistas, muitas. E aí é gozado isso, né? Porque esse apelo do homem narcisista, porque o homem com essa questão talvez da força, né? Que muitas vezes até vai para a questão física. A mulher é o sexo prático, Isso, né? ele vai para a questão física, isso fica mais à mostra, Isso, né, aparece Patrícia, mais, tá? sim. É difícil, porque quando o homem está numa relação narcisista, é mais difícil para ele identificar e muitas vezes dividir com o outro. Porque O homem já não fala. você né? já tem aquele preconceito de que, não, peraí, como assim? Né? E Ela às te judia? vezes- Ela que te maltrata? e às Como vezes assim? a mãe é narcisista, então ele acha que é mais Sim. normal ainda. Exato. Já vem aí de uma outra relação. Porque como tem essa relação já adoecida com a mãe,
vai arrumar uma parecida, mas não é tanto assim, todo mundo tá vendo. E a forma de amor que ele menos dele, conhece. A forma de amor que a pessoa conhece é essa. E também em relações mulheres com mulheres, né? Acho que a Sim, gente mas você percebe que a pessoa que tem essa coisa de ligar com a parte doente, quer dizer, a parte de menos-valia dela liga com a parte de também menos-valia dele, porque para ele ter que se sobrepor a ela é porque ele se sente muito pouco. Uhum. Isso é em qualquer troca. Homem-mulher, homem-homem, Isso, mulher-mulher, mãe-filho, Todas né? as relações. Sim. Todas as relações. Amigos. Todas as relações. E é o que a Patrícia falou. A pessoa, quando ela tem essa característica, ela busca relações Desse tóxicas. Normalmente, ela é aquela no grupo de amigos e de amigas que sempre cede. Aí tá bom. Que o desejo dela nunca é ouvido, que ela acha que se ela não seguir o grupo, ela não vai ser aceita. Entende? Então, é o mesmo modelo. Uhum. É o mesmo modelo. A mãe, que muitas vezes, quantas mães são vítimas de filhos narcisistas? Por quê? Elas criaram sempre olhando para eles, olhando para eles, Sim, olhando para eles, sim. tá? Eles crescem com aquela pseudo-potencialização e são verdadeiros algozes na vida dos pais depois, né? Então, são os nossos buracos internos. Quando a gente acha que a gente tem que tapar o buraco com alguém do hoje, danou. Filha, a gente tem que caminhar com os buracos, lidar com eles e buscar não fazer mais buracos nas próximas trocas. Porque buraco feito lá atrás, não é ninguém do presente que vai se tapar, não. É você mesmo. É você mesmo. Você É mesmo. você mesmo. É você mesmo. Bom, agradeço a presença de vocês, a contribuição, a paciência, o diálogo, foi incrível. E, bom, obrigada, sinceramente, pela participação, doutora Alcione, doutora Patrícia, por abordarem com tanta sensibilidade e expertise esse assunto que é tão relevante para todos nós. Quero solicitar que você se inscreva no canal, curta, compartilhe e aqui você encontra conteúdo de valor. O Clube Sorotimistas de Presidente Prudente acredita no poder da informação como instrumento de mudança. Apresenta esse episódio do podcast Rosa Choque. Solta a voz, com coragem vai mais além e não se cala. É Rosa Choque poderosa, aprende, levanta.